Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o DS Entrevista. E hoje estamos recebendo um convidado especial, o professor e escritor Sérgio Bardari. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou então mandando a sua mensagem na própria live na página do Facebook do Diário de Suzano. O professor Sérgio Bardari, ele é formado em jornalismo, ele é jornalista, mestre e doutor em letras. Ele também é editor da revista científica da Universidade de Mogi das Cruzes. E o mais importante de tudo isso que eu falei, ele é um dos escritores da série Vagalume, dos anos 80 e 90. Quem leu a série Vagalume sabe do que eu estou falando, dos livros da série Vagalume. Ele escreveu 3 livros dos mais de 10 para a série Vagalume. Professor Sérgio Bardari, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu queria que inicialmente o senhor desse um alô, uma saudação para o Claro. nosso internauta. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço, Edgar, o convite de estar aqui. Desejo uma boa tarde, né? Bom final de tarde para quem está nos assistindo. E é um prazer estar aqui falando do nosso trabalho e contribuindo de alguma forma para as pessoas que estão ouvindo. Professor, eu queria, vamos tentar dividir a entrevista em 2 etapas, vamos ver se a gente consegue. É falar um pouco da sua carreira, né, na literatura, e depois uma parte mais técnica, a sua opinião sobre a linguagem aí nas redes sociais. Tá certo. E aí eu fiquei sabendo hoje que o senhor morou em Mogi, em São Paulo, mas a sua família tinha um sítio aqui, né, em Suzano. Quem tinha um sítio aqui era meu avô, né? Meu avô tinha uma fazenda que fica aí na Índio Tibiriçá, na Estrada do Samuel. O último sítio que tem lá, a última fazenda, era do meu tio, que chamava Samuel. E eu cresci vindo para o sítio, todas as férias, né? O sítio foi do meu avô, depois ficou para o meu tio, O né? seu tio era O Sam, o nome da estrada. o nome da estrada. A estrada recebeu o nome por causa do meu tio. Ô, Bruna, a internet tá normal. Ah, tá com o meu celular que não tá. Pera aí, vamos ver aqui. A gente tá ao vivo aqui. Vamos ver se pegou. Vou ficar com o seu então. Dá pra gente ver no Desculpa, monitor. professora, que Dá pra gente ver no monitor, né? a gente teve a queda hoje da internet. Né, lá em Mogi também, na minha região onde eu moro, caiu a internet, né? Certo. E eu liguei lá e eles falaram que só depois das 18 horas que talvez fosse resolver. Então vamos lá. Em 2018 agora tá fazendo mais de 30 anos do seu primeiro livro que o senhor publicou, Nossa, que tudo é O isso. Cigano de Itaparica, né? Foi. Esse livro, eu queria que o senhor contasse um pouco. O senhor foi para Salvador para Uma, escrever o livro? quando eu terminei a faculdade, a primeira faculdade, eu fui morar em Salvador e fui trabalhar no Jornal à Tarde. É, e como eu morava em Salvador, também o meu lazer todo era lá, né? Salvador é uma cidade de muita praia, e em frente ao Salvador, no Recôncavo, tem a ilha de Taparica, né? E na época, até hoje é um lugar de veraneio. Na época não tinha tanto turismo como tem hoje, mas era uma ilha com várias aldeias de pescador. Hoje tem muitos condomínios, hoje tem grandes supermercados. Naquela época não tinha nada disso, né? E eu costumava ir para a ilha nos finais de semana. A gente pega o ferry boat. E eu sempre gostei de escrever, e lá eu tive a ideia para o primeiro livro, porque era tudo muito diferente do que eu tinha vivido até então em São Paulo, né? Eu cresci na cidade de São Paulo, cresci no Bom Retiro. Então você imagina, eu cresci já num mundo muito urbano, né? E quando eu fui morar lá, então, a imaginação, acho que ela ganhou asas, porque é um lugar diferente para nós que moramos em São Paulo. E eu conheci de fato um cigano que, que lia as cartas, enfim, que tinha toda a cultura cigana. E conversando com ele, eu tive a ideia e perguntei se ele toparia, se ele deixaria eu escrever um pouco das coisas que ele fazia. E ele topou. Depois, mas eu escrevi o livro quando eu já tinha me mudado de novo de Salvador, já tinha voltado para São Paulo. Aí eu mandei o livro para ele ver. E pagou. Hoje não tenho mais contato com ele, né? Mas foi aí que nasceu o primeiro livro e foi publicado pela Brasilense.
É o Cássio, né? Que O que Cássio queria ser grande, é o o personagem. personagem principal. O Cássio é questionador, não gostava da metodologia da escola, então ele resolve fugir de casa. Esse livro, ele continua à venda? Não, Saiu esse livro, ele ganhou um prêmio, né? O prêmio da da PCA, né? PCA, isso. Mas depois, a Brasiliense, ela encerrou a coleção, que chamava Jovens do Mundo Todo. E nesse momento, assim, a coleção que começou a crescer nessa época foi a Vagalume, né? Que foi talvez uma das coleções que Como que foi mais best-sellers o seu ingresso colocou na no mercado. Vagalume? Como que o senhor tem Na três, Vagalume, eu sempre trabalhei como redator, né? E teve uma época são três que, livros, né? A Maldição do Tesouro do Faraó, na Vagalume, sim, Ameaça nas Trilhas do Tarô, Os Segredos isso, dos Sinais Sinais Mágicos. Mágicos. Eu cheguei na Vagalume da seguinte forma, eu tinha um emprego de redator e eu queria aumentar minha renda, então eu estava procurando um trabalho freelancer paralelamente ao meu emprego, né? Eu trabalhava na época no departamento de marketing do antigo Unibanco. A gente fazia a revista do Unibanco, fazia a mala direta do Unibanco. Na época não tinha internet, então a gente escrevia mala direta, que ia pelo correio mesmo. Então, e eu estava procurando um trabalho que eu pudesse fazer aos finais de semana. Então, eu fui procurar revisão para fazer. E eu já tinha publicado Cigano, já tinha publicado Cibele do Circo, já tinha publicado Diário de Classe. Então, eu fui lá procurar na Ática um trabalho freelancer como revisor. A menina falou assim, manda o seu currículo para nós. Eu mandei o currículo e ela viu que tinha 3 livros. Aí ela falou assim, não, eu acho que eu não vou te dar freelancer de revisor. Você não quer escrever um livro para nós? Aí eu fiquei feliz e surpreso, né, com a proposta. Ela falou assim, escreve uma sinopse, pensa aí alguma ideia, você sabe que Vagalume são livros de suspense, de ação, são policiais para a juventude, para os jovens, né, são romance policial mesmo. E eles faziam questão que fosse um livro cheio de suspense, de ação, tinha que ser linguagem rápida. Aí eu fui para casa e pensei, nossa, que tema eu vou usar, né? E lembrei que eu tinha ido ao Egito, né? Eu fui passear no Egito. Aí falei, o Egito é um lugar mágico, dá para criar um suspense lá. Então, eu mandei a sinopse do A Maldição do Tesouro do Faraó, e eles gostaram, eu produzi o livro saiu. E daí eles começaram a aceitar ler minhas próximas sinopses, porque eles gostaram muito do primeiro E aí livro. depois veio mais 2. Vieram mais 2. Então, como é que funcionava lá? Você tinha que fazer uma proposta de história, de enredo. Eles iam ver se não tinha nenhum tema que já tinha sido trabalhado em outros livros, né? Se era uma ideia nova e tal. Se eles dessem ok, a gente começava a trabalhar no livro. Teve algum escritor que o senhor se inspirou na época para escrever? Aí eu me inspirei em Agatha Christie, né? Porque a história do Maldição do Tesouro do Faraó, ela tem muito a ver com o assassinato no Oriente Express, porque acho que foi isso que eu peguei da estrutura, porque no assassinato do Oriente Express, a Agatha Christie cria uma situação em que todos os personagens são suspeitos de um crime, né? E você só vai descobrir como é que aconteceu o crime lá no final, né? Então eu queria fazer isso, alguma coisa que tivessem vários personagens e que todos fossem suspeitos, para o leitor ficar cada hora desconfiando de um personagem. Então foi assim que eu... Bem o estilo mesmo da Vagalume, né? Era o que eles queriam, né? Então, um estilo bem parecido, né? Eu lembro que tinha aquela capa, aquela contracapa, aquela de trás, né? Que tinha a capa dos livros, né? E você ia fazendo um tique lá nos livros que você lia, da série Vagalume. tinha aquela... eu me lembro disso. E eles faziam também um apêndice, né? Para a professora na escola propor exercícios a partir do livro e tal. Professor, o senhor fez uma dissertação sobre o escritor José Saramago. Sim. No mestrado, né? Isso. Como que foi essa dissertação? Uma curiosidade que eu tenho, vou perguntar para o senhor uma curiosidade. Não dá vontade, às vezes, vendo aquele texto exuberante do Saramago,
sem travessão, sem ponto, às vezes ficava colocando ponto, travessão no texto dele? Eu senti essa vontade algumas vezes, especialmente porque eu trabalhei com A Jangada de Pedra, né, esse livro dele que eu escolhi para estudar. Eu cheguei a começar a fazer a pontuação, né? Ah, e como eu estava estudando filologia e língua portuguesa na época, eu queria usar esse conhecimento, né, do mestrado para analisar essa obra. Então a gente chega à conclusão de que a gente se assusta de ver que não tem pontuação, né, e que os parágrafos são imensos. Vírgula, letra maiúscula. É. Mas se você começar a colocar a pontuação, você vê que a única coisa que ele fez foi apagar a pontuação, né? Agora, ele tem alguns recursos narrativos que são bastante sofisticados, porque o narrador, em princípio, é um narrador onisciente, onipresente. Mas em determinadas expressões que ele usa, dá a impressão que é um narrador que está junto com os personagens. Então ele quebra uma regra, né? Porque quando a gente fala para alguém que quer escrever, olha, você tem que escolher um tipo de narrador. Ele está presente na história, ou ele narra de fora, ou ele é um personagem. Então você tem que escolher um tipo e depois ser coerente até o final da história que você está escrevendo com esse narrador. Mas o Saramago ele consegue brincar com isso. Ele coloca vários tipos de narrador na mesma obra. É um jogo que o leitor tem que descobrir quais são as regras desse jogo e, se deixar levar por aquela brincadeira que ele faz com a linguagem, né? Tem pessoas que não conseguem, eu já vi professores Entender, mesmo né? que desistem, não gosto, me dá trabalho, me cansa, mas no meu caso eu gostei daquilo, porque você tem que se deixar levar, entrar no jogo do narrador e brincar com isso, não ficar querendo cobrar dele uma norma ortodoxa, né? Você tem que entender que aquele jogo faz parte do sentido da história. Tá? É isso que eu acho mágico nele, eu acho fantástico, eu admiro bastante o trabalho de Saramago. O que você acha desses romances de aprendizado, por exemplo? A gente tem que dar um exemplo do Lobo da Estepe, do Herman. Sim, É um livro. é um personagem que vai se desenvolvendo, Isso. crescendo. Um livro interessante. É um gênero, Um né? gênero interessante. É romance de aprendizagem. Isso é muito usado na literatura juvenil. São muitos autores trabalhando isso. E os professores, em geral, eles gostam desse tipo de livro, né? Porque ajuda a passar valores para os jovens, né? Quando a gente fala em jovem aqui, a gente está falando numa faixa etária dos 12 aos 15 anos, por aí, enquanto ele está no ensino fundamental, até a nona série, etc. Quando vai para o ensino médio, já é outra coisa, né? Eles já vão ler os clássicos da literatura brasileira e tal. Então, esses romances de aprendizagem, eu acho que eles servem para ajudar, desde que eles não sejam didático-moralista, porque não é essa a proposta da literatura, mas quando eles mostram uma experiência de um adolescente, de uma adolescente que está enfrentando as dificuldades próprias do crescimento psicológico nessa fase, que é difícil para todo mundo, né? Eles ajudam ao leitor a desenvolver a sua própria subjetividade, ou a se identificar com a personagem, ou a negar aquela personagem e procurar um modelo próprio, né? Então, é considerado livros bastante importantes para você trabalhar nessa faixa de 12 a 15 anos, por aí. Eu queria saber como que foi o seu ingresso na academia, né? Como o senhor começou a dar aula Bom, na foi por UMC, causa... o senhor está há 25 anos na UMC? o ano que vem completa-se 25 anos. 25 anos. Ah, eu, eu virei acadêmico justamente por causa dos livros. Porque acho que eu tinha essa vontade, essa intuição de como era escrever, né? Mas quando eu comecei a me aproximar das editoras e que eu percebi que eles gostavam do enredo, da história, mas
eles mandavam o livro sempre para um preparador de original que interferia um pouco no estilo, na linguagem, na gramática, vamos dizer assim. Eu ficava invocado, porque eles canetavam um pouco meus textos e quando eu ia passar limpo, porque eles me davam tudo com caneta, né? Eu não usava Word, que foi o primeiro livro que eu escrevi. Quando eu ia passar limpo aquilo, né, eu tinha que aceitar, né? Eles falavam assim, olha, você aceita essas correções? E quando eu ia olhar as correções, eu via que ficava mais bonito o texto. Eu achava bom o que eles faziam, né? E eu falava, eu queria entender por que eles trocam isso por isso, tal. Então eu falei, eu vou estudar. Aí eu fui procurar um mestrado na USP. E aí eu percebi que o que eles faziam era importante, estava correto, eles deixavam o texto muito melhor, né? E eu passei, conforme eu fui fazendo o mestrado, eu passei a ter mais segurança. Olha, vou usar essa construção e não esta, porque o efeito que vai causar no leitor é esse, esse e esse. E aí, já que eu estava fazendo mestrado e por acaso meu pai tinha comprado um pouco antes um sítio em Mogi das Cruzes, né? Na verdade, foi na divisão da herança, porque meu avô tinha essa fazenda em Suzano, e aí tinha que dividir entre dois irmãos essa fazenda. Então, eles entraram num acordo. Em vez de dividir a fazenda em duas, compraria mais um terreno, ficaria com o meu pai, e esse sítio aqui de Suzano continuaria com meu tio. Então, eu vinha muito passar férias aqui no sítio e tal, e aí, uma época eu vim passar uma temporada mesmo aí no sítio. Foi quando eu escrevi O Segredo dos Sinais Mágicos, foi quando eu escrevi os outros livros que daí para frente saíram, né? Eu escrevi Crisântemo Amarelo, que é uma história que começa em Sabaúna e vai terminar no centro de Mogi, né? Então eu fiquei um tempo escrevendo o livro. E aí eu estava fazendo mestrado, escrevendo o livro e morando em Mogi. Aí eu falei, bom, eu acho que eu posso trabalhar, ter um emprego aqui, né? Eu falei, e o que eu posso fazer? Dar aula? Aí eu levei meu currículo para Brás Cubas e para a UMC. E fui admitido nas duas. Na Brás Cubas eu fiquei só 3 anos e depois eu continuei na UMC, onde eu estou até hoje. E a carga horária da UMC que me dera maior, então acabei ficando só na UMC. Lá atrás, em Salvador, o senhor trabalhou num jornal? Qual editoria que o senhor fazia lá? No Jornal à Tarde, eu trabalhava mais relacionado com o setor comercial, porque naquela época, Salvador, a área de publicidade estava começando naquele momento, né? Então, assim, a ganhar força. Isso foi em 1977. A gente ainda estava na ditadura militar. Então, o jornal ele tinha dificuldade de comercializar seus espaços, né, publicitários, porque as pessoas, o pequeno comerciante, a pequena empresa que tinha ali, ele não tinha dinheiro para bancar um anúncio, né? Mas o jornal queria vender espaço para ele. Então o jornal oferecia a produção do anúncio para os empresários da região, não só em Salvador, mas também em todo o interior. Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro. Então a gente viajava, né? Eu viajava com a equipe comercial ia visitando as empresas de cada cidade, vendia o espaço e oferecia o anúncio. Então, quando eles vendiam um espaço, eu ia lá, pegava o briefing, né? E bolava um texto. Uma matéria institucional. Era uma matéria paga, mas em forma de anúncio já, porque a gente tinha uma pequena agência, tinha o diretor de arte, então eu bolava o texto e em parceria com o diretor de arte a gente criava o anúncio. E com isso o jornal conseguia oferecer um serviço que o mercado publicitário na época ainda era fraco. E tinha algumas agências, evidentemente, mas o pequeno empresário, ele não podia bancar, era muito caro que se cobrava para criar um anúncio, né? Então o jornal oferecia isso em cortesia. Então eu era um redator publicitário na época lá. Certo. Professor, tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, Lutador, que ele fala que, um trecho lá, ele diz o seguinte, que palavra a palavra, se me desafias, aceito o combate. Então, é o que eu brinco aqui,
aqui na redação que a gente que fecha jornal na edição, a gente está entre o céu e o inferno. Ou a gente faz um título, às vezes, muito bom, ou às vezes faz um título ruim, que às vezes o leitor não vai entender. O senhor concorda com ele que escrever é um combate? Você briga com as palavras, às vezes você perde, às vezes você ganha. O senhor, quando escreve, está lutando com as palavras também? Eu concordo com ele, assim. Ah, agora, eu acho que, assim, quanto mais você trabalha escrevendo, mais você vai dominando esse combate, né? Por que palavras são palavras? Porque você, às vezes, para expressar um significado, você tem várias opções. Escrever é fazer escolhas. E fazer escolhas nem sempre é uma coisa fácil. Aliás, eu acho que nunca é uma coisa fácil. Porque se você tem diante de si várias opções, com quais critérios você vai lidar para escolher uma opção e rejeitar todas as outras, né? Então, é um combate nesse sentido, porque são muitas variáveis que estão sendo mobilizadas e a sua mente é que tem que dar conta de todas essas variáveis na hora de escolher utilizar uma sintaxe, uma palavra ou outra para atender os objetivos que você tem com aquele texto. Ou seja, quem é o leitor, em que contexto você está escrevendo, o que você quer causar nesse leitor, né? Qual é o veículo que você está utilizando para chegar nesse leitor. Todas essas variáveis, elas estão exercendo uma pressão sobre como você deve ou não deve escrever. Então, conforme você vai ganhando experiência, conforme você vai trabalhando com isso, você vai aprendendo a lidar com essas variáveis de uma maneira mais tranquila, né? Mas sempre se corre risco, porque o comportamento da sociedade muda a cada nova geração, os valores vão se modificando. Então, um texto que era muito bom, que valia há 5 anos atrás, hoje, se você repetir, ele não vai dizer nada para ninguém. Então, esse combate, você tem que estar ligado no que está acontecendo no plano do coletivo, né? O que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas têm necessidade nesse momento sobre o que se informar, né? Que linguagem elas estão usando. Né? Se você escreve hoje com uma linguagem do século XIX, não vai repercutir, né? Evidentemente que não. Então, é esse o combate diário. Você mapear quais são todas as variáveis que estão exercendo pressão sobre você naquele momento que você tem um objetivo a atingir com aquela comunicação que você vai colocar, ou no jornal, ou numa revista, ou num livro de romance, o que for. Você acha que a velocidade que hoje é imprimida na internet pode prejudicar um pouco a escrita? A gente escrevia jornal para o dia seguinte, hoje é para o minuto seguinte. Pode sim. Eu acho que ela interfere no sentido de que não tem tempo de reflexão e aprofundamento sobre o que você quer dizer para o leitor, né? Quando a gente escreve, é impossível você se desvincular da sua visão de mundo, né? Existe texto que não é ideológico? É difícil, acho que não. Todos os textos acabam sendo ideológicos. Mesmo aquela notícia dentro dos padrões de quem fez o quê, quando, onde, como, por quê, por mais que você tenha aquela regra ali para você seguir, para você tentar fazer um texto mais objetivo possível, você vai escolher a ordem que você vai colocar, o quem, o quando, o onde, como, por quê. Ao escolher a ordem, você está interferindo no modo como isso surte um efeito na cabeça do leitor, né? Então, se você vai valorizar mais a pessoa que fez a ação, ou vai valorizar mais a ação e menos a pessoa que fez a ação. Conforme você tem esse objetivo, você altera a ordem. Então, ao alterar a ordem, você está interferindo no modo como a história está sendo contada, né? Você reconstrói aquela história com as palavras. E você direciona o modo como o leitor vai receber. Então, quando você tem pouco tempo, você não consegue ter essa calma, essa tranquilidade de começar a refletir sobre: se eu disser dessa forma, o leitor vai entender assim, mas se eu disser dessa outra forma, ele vai entender dessa outra forma. Você não tem esse tempo, então você vai ter que fazer do modo como aquilo bate no seu inconsciente e tem que jogar rápido
na internet ou onde você tiver que colocar. E quando você vai ler, você fala, nossa, mas não era isso exatamente que eu queria dizer. Eu devia ter invertido isso daqui, ou eu devia ter usado uma outra palavra. Então, mas aí já foi, não tem mais, não dá mais tempo de voltar. Já está lá na internet. Você, mesmo que você apague meia hora depois, muita gente já leu, viu, já deu, já já interpretou, compartilhou, já já compartilhou. tá longe Entendeu? já, o texto já foi. Então você não tem esse tempo. Agora, quando você está, por exemplo, escrevendo um livro, que você não tem prazo, você está fazendo aquilo porque você quer. Então, você vai querer que aquilo fique bom e não importa o tempo. Aí você volta, relê, fala, não, vou trocar isso aqui, vou inverter essa ordem, vou colocar esse parágrafo antes desse, vai ficar melhor por causa disso, disso. Será que vão interpretar do jeito que eu quero? Aí você pede para alguém ler, um colega seu que está ali do lado, lê para mim, vê o que você acha. Então, essa pressa interfere, sim. A gente tem uma necessidade de mandar logo a bola para frente, né? O senhor tem acompanhado a linguagem nas redes sociais, né? Às vezes as pessoas usam, por exemplo, lá, o H no lugar do acento. Como que o senhor acha que isso pode ser também prejudicial? Como que o senhor analisa essa nova linguagem na É, internet? é assim, cada veículo que você aparece novo, ele vai interferir na linguagem de alguma forma, pelo próprio mecanismo de como se dá a interação social, né, naquele veículo. Por exemplo, na internet, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, a tendência é você postar alguma coisa para o seu público, para as pessoas que te seguem. E que normalmente se você criou uma rede ali que tem alguma afinidade com você, de alguma forma, né? Então, uh, já existe um pressuposto ali. Sou eu falando para esse público, né? Que já me conhece, que sabe quais são os meus valores, que sabe as coisas que eu gosto, porque a gente cria um perfil que vai criando uma personalidade da gente ali dentro da E cria internet. outros vocábulos também, né? Então, agora, a linguagem, por exemplo, rápida do WhatsApp, por exemplo, ninguém está preocupado de fazer um português dentro da gramática normativa, porque não é a proposta. A proposta ali é você causar um impacto e falar, procurar reproduzir o modo como eu estivesse falando com o meu amigo, com o meu colega. Então, ali é permitido você fazer isso. Você não precisa usar uma pontuação rigorosa, nada disso, porque esse veículo, ele veio com essa proposta, né? O que não pode é as pessoas confundirem e passar, porque elas só estão usando o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, e não estão lendo livros, não estão lendo jornais impressos, não estão lendo revistas. Então elas acabam se formando numa nova realidade onde só existe essa linguagem. E quando elas têm que fazer um trabalho mais formal, elas não sabem. Então, e não cabe usar isso, por exemplo, você vai escrever, alguém te convida para fazer uma crônica ou um artigo de opinião para o jornal, você não pode usar a linguagem que você está usando no WhatsApp, que você está usando no Instagram, né? Então, as pessoas têm que saber que elas têm que transitar em todas essas linguagens, especialmente se for alguém que está tentando se formar para uma área de comunicação. Ela tem que adaptar o discurso dela à audiência e ao próprio canal que ela está usando, né? Por exemplo, isso já existia, essa diferença já existia antes de ter internet. Você como jornalista, você vai trabalhar para a TV, você vai falar de um jeito. Você está alcançando milhões de pessoas de várias classes sociais, de vários níveis de escolaridade. Então você tem que falar, chegar num padrão que seja que atinja uma gama muito grande de pessoas diferentes. Agora, se você vai escrever para um jornal elitista, você tem que saber que ali você tem um público que vai buscar um texto de maior peso, com conteúdo mais aprofundado e com uma linguagem compatível com aquele assunto que você está discutindo, né? Não tem como você discutir economia, não tem como você discutir, fazer um trabalho de jornalismo cultural se você não tem uma linguagem que seja coerente com esses temas que você está trabalhando. Aí você tem que ter uma língua portuguesa dentro do padrão formal, porque senão você descaracteriza, né? A língua, no seu padrão formal,
ela, no seu padrão culto, né, que é assim que se chama essa linguagem que a gente usa dizer o que é certo, o que é errado, de acordo com uma gramática normativa, né? Essa gramática normativa, ela existe para garantir uma certa identidade de nação, uma certa coerência que todo mundo que vai escrever livros de referência, livros didáticos, livros teóricos, tem que usar uma linguagem padrão culto, que está registrada pelos grandes linguistas do país e que disseram para a gente, olha, o melhor é você escrever dessa forma, porque se você não tem isso, cada um vai estar escrevendo de um jeito e nós vamos perder uma unidade. Agora, Uma identidade até também, né? agora, as relações que você estabelece com grupos diferentes, aí cada grupo tem a sua linguagem. Por exemplo, o senhor é a favor do uso do X para você fazer uma certa neutralidade de gênero? Não, de jeito nenhum. Já discuti até com um professor aqui da região, via internet, porque eu postei um comentário negativo sobre esse uso e ele ficou nervoso e me atacou e tal. Mas isso não existe, porque todas as necessidades de gênero, elas estão na língua. As pessoas dizem, a língua é machista porque quando vai falar para ambos os sexos, usa a terminação em O, por exemplo, todos. Tem gente que fala todos e todas. Mas isso é desnecessário na língua, porque todos envolvem todos, homens e mulheres. O que acontece é que as pessoas não percebem que a língua portuguesa ela tem uma marca que favorece o gênero feminino, porque só o gênero feminino que é marcado. Diferenciado, né? Quando é neutro, quando é plural, é tudo igual. Agora, quando é feminino, única, exclusiva, as mulheres recebem um A no final. Então, é uma deferência, é uma vantagem, é um privilégio. E não o contrário, entenderam? Então, não precisa falar presidenta, entendeu? Porque isso é desnecessário, totalmente desnecessário. É o particípio presente. O particípio presente, quando você fala presidente, é alguém que está em ação, em curso. Isso é particípio presente. Então, termina em E para qualquer gênero. Seja homem, seja mulher, seja o que for. Seja cisgênero, não cisgênero, seja trans, seja o que for. Presidente é presidente para todo mundo. É uma palavra só. Tá certo. Tem uma discussão boa nesse assunto. Professor, tem um dado aqui que no Brasil 44% não lê e 30% nunca comprou um livro. De onde é esse dado? É um dado da uma pesquisa, vou passar para o senhor depois, de uma entidade que cuida de livros. Meu Deus, eu vou pegar até o final do programa, eu vou ver se eu consigo falar. É um dado preocupante, o senhor considera dado preocupante? 30% nunca comprou um livro? É preocupante. É preocupante porque as informações que vêm via digital para nós, elas são muito rápidas, né? Uhum. Você não lê, acho que pouca gente consegue ler na internet um texto muito longo. Eu achei que só acontecia comigo, mas eu comprei um leitor eletrônico e comecei a achar que eu ia ler muito aquilo, né? Mas eu percebi que aquilo lá cansa a sua visão, não é muito Pronto. Deixa eu manipulável, pegar né? aqui, professor. Ó. Livro, pesquisa Retratos da Leitura. Ah, é a pesquisa, né? Pesquisa Retratos da Leitura, que foi publicada no jornal Estadão, né? Retratos da Leitura. Foi na Bienal do Livro de São Paulo. É preocupante. Isso só revela para nós o estado em que deixaram a educação, né? É a pesquisa da 4ª edição, Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Ibope. Ibope. É triste, né, uma coisa dessas, porque isso revela o quê? O pouco investimento. Não sei nem se eu posso falar em termos de dinheiro, porque isso eu não tenho informação clara. Mas o descaso em que deixam a educação básica no país, né? Que
que está, né, que tem ficado nesses últimos anos, porque o sabor, o gosto pela leitura, ele tem que ser iniciado nos primeiros anos da vida da pessoa, né? Se você Na tem base, né? na Bem na base. base, a gente sabe que muitas famílias não passam para os filhos o hábito de leitura porque simplesmente elas estão muito ocupadas em procurar em lutar pela sobrevivência, né? A gente sabe que a gente tem um país muito desigual. Então é claro que famílias, Acaba como sendo uma coisa superficial, né? claro, Não de primeira necessidade. famílias Vamos dizer assim. carentes têm que correr o dia inteiro, trabalhar não sei quantas horas por dia, apenas para pagar a moradia e comida, né? Então, então elas não têm como incentivar a criança a ler, porque elas mesmas não fazem isso. Agora a escola deveria, né, estar preparada para lidar com essa população mais carente e colocar o gosto. Agora, muitos professores fazem, a gente sabe disso, como autor de literatura infanto-juvenil, eu já visitei muitas escolas e sei da luta dos professores. Agora, a gente sabe como são as condições, né, do ensino público. São lamentáveis. Os professores lutam com muito empenho para conseguir alguma coisa. Eu conheço aqui o pessoal da ITEC, aqui de Suzano, já vim aí fazer palestra para aluno, já vim participar da Feira de Ciências aí. São ex-alunos, tem um ex-aluno, o Felipe, que é professor aí. Eu vejo como esse rapaz se desdobra para fazer o melhor que ele pode, né, dentro dessa escola do Estado, e pensando que as ETECs ainda têm uma condição melhor do que muitas outras, né? Então, essa pesquisa só vai mostrar o resultado disso, né? Nós precisamos mesmo acordar para o fato de que uma nação grande se faz com educação, né? Os empresários, eu tenho informações de que empresários têm dificuldade de conseguir pessoas para trabalharem e que possam que possam aprender aquilo que eles querem que as pessoas façam, porque elas têm muita dificuldade. Então, nós temos uma grande contingência de pessoas procurando emprego e algumas vagas não são preenchidas, né? Porque as pessoas não Tem alcançam. também o analfabetismo funcional também, né? Também isso, o Que é analfabetismo preocupante funcional. também, né? Eu queria saber se o senhor é a favor da linguagem jornalística. A gente está falando aqui, o senhor falou da base, né? Que é importante você ter uma boa base de leitura. Como a linguagem jornalística é mais objetiva, existem alguns projetos de escolas que usam o jornal em sala de aula. Sim, O senhor é a favor dessa sem incremento dessa linguagem jornalística? sem dúvida. A linguagem jornalística, você citou o texto mais objetivo, aquele mais informativo, né? Mas se você levar um jornal para a sala de aula, você vai ter vários gêneros, né? Sim, sim. Porque você tem o editorial, você tem o artigo de opinião, você vai ter uma crônica, Jornalismo literário. você tem uma crítica de cinema, de teatro. Então você tem uma pluralidade enorme de formas de construção textual, né? Cada gênero desse que a gente citou, ele traz no seu bojo, né, assim, para você estruturar um texto, você está trabalhando com estruturas diferentes. Quando você escreve uma notícia, você está baseado num texto narrativo, né, pouco adjetivado, quase não, nenhum uso de advérbios, por exemplo, porque senão você quebra aquela objetividade. Você tem que ser neutro, né? Você tem que ser frio. Embora, como eu disse, a neutralidade total não exista, mas você cria um efeito de neutralidade num texto informativo. Agora, num artigo de opinião, num editorial, você assume que você está dando, que você quer influenciar o pensamento das pessoas. Então, você tem uma estrutura dissertativa. Então, trabalhar com quem quer escrever, você tem que começar dessas três macroestruturas que a gente costuma passar para os alunos. É a narração, a descrição e a dissertação. A partir desses três formas de pensamento, vão gerar três estruturas de construção textual e você vai empregar o idioma de forma diferente. É como se você tivesse assim
Eu falo para os alunos que escrever é uma construção, porque a gente fala construção de texto, né? Você tem, por trás de uma construção, você não tem os alicerces, as vigas, as colunas, etc. Então, essas macroestruturas, elas se configuram como esse esqueleto de um edifício, que primeiro você tem que fazer as vigas, os alicerces, as colunas, para aquilo se manter em pé. Agora, o revestimento aí é o estilo de cada um que vai dar. E esse estilo, ele vai enriquecer de acordo com o conhecimento de mundo que ele tem. Quanto mais ele lê, quanto mais ele se informar, quanto mais ele for ao cinema, quanto mais ele se ligar no mundo, quanto mais curiosidade ele tiver, quanto mais ele observar a realidade, quanto mais ele receber informação do mundo todo, né? Hoje a gente tem o mundo inteiro no nosso bolso, né? Basta você abrir o celular e você ler notícia até da China, se você entender mandarim, né? Apesar que a China tem um pouco de censura na internet, mas... A leitura é o único meio de escrever bem. Você acha que é É o o principal, principal? é o principal. Se você não Se não lê, ler, não adianta. não adianta, porque você lendo, você vai incorporando formas de dizer as coisas, né? Para dizer a mesma coisa, você tem diversas formas diferentes. Você pode dizer a mesma coisa de uma maneira autoritária, de uma maneira irônica, de uma maneira bem-humorada, de uma maneira austera, de uma maneira leve, de uma maneira poética. Você pode dizer a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Agora, o que vai dar essa maneira? Não é o conteúdo, é a forma. Todo texto ele tem dois planos, conteúdo e forma. Então, eu costumo dizer para os alunos, são duas coisas que tem que pensar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer isso, é o meu tema, é o meu assunto, né? Agora, de que maneira eu vou dizer? Eu vou fazer piada em cima disso? Você pega o José Simão, ele pega temas seríssimos, ele faz piada o tempo inteiro, né? Das coisas mais sérias ele encontra uma piada, né? Agora, você pega um comentarista, por exemplo, ele está lá para... Qual é a função dele? Ajudar as pessoas a interpretarem aquela informação. Como é que aquela informação pode alterar a vida dele, o cotidiano dele, o que vai mudar no país. Então, ele está lá para ajudar as pessoas a entenderem o que uma decisão, uma iniciativa governamental vai modificar o dia a dia da pessoa. Então, ele tem que usar uma linguagem mais didática, né? Agora, eu sou um panfletário, eu quero fazer campanha política, então eu tenho que usar recursos que façam uma lavagem cerebral nas pessoas, né? Então, você tem que observar a vida. Então, quanto mais você lê gêneros diferentes, mais você vai incorporando formas de dizer diferentes, né? Eu brinco com os alunos e falo assim, gente, eu acordo, vou tomar café, eu tenho texto na minha cara, eu tenho uma embalagem do leite, eu tenho a embalagem do café, eu leio. Às vezes eu estou matando tempo ali, eu leio de onde veio o café. Eu descobri que o café veio das Arábias porque tinha lá eu li uma historinha numa embalagem de café que num país árabe, não sei se foi na Arábia Saudita, onde foi, que as pessoas começavam a observar que as cabras iam e comiam aquela frutinha e ficavam ligadonas, né? Então eles acharam, o que tem essa frutinha que deixa as cabras elétricas? Assim, aí começaram a descobrir, acabou aparecendo o café. Então, às vezes, uma bobagem que você lê, um texto que cai na sua mão, uma bula de remédio... Já te ajuda a É, depois você... porque depois talvez você precise repetir aquele modelo, né? E quem se propõe a trabalhar com a escrita, nunca sabe o que vai aparecer na frente dele para escrever. Às vezes você é chamado para escrever sobre polícia, tem que ficar lá plantado na frente da delegacia para ver o que acontece. Às vezes você é chamado para escrever sobre ciências, sobre astronomia. Então, o jornalista, a pessoa que trabalha com a escrita, ele tem que estar preparado para ler, entender não só o conteúdo, mas entender de que maneira naquele setor as pessoas escrevem. Por exemplo, como é que um médico usa a linguagem? Se eu for fazer uma revista segmentada no público da área de saúde, eu tenho que ler aquilo muito para incorporar aquela linguagem. Eles falam diferente. Se você vai para o mundo do jurídico,
Você tem que incorporar um vocabulário que é da área deles. E isso é o tempo de experiência que vai dando. E a sua curiosidade. Se você não tiver essa curiosidade, você fala, não, só vou escrever sobre música. Então você se especializa naquilo e fica naquilo. O que o senhor está lendo atualmente, professor? Eu estou lendo Histórias da Gente Brasileira, da Mary Del Priori, porque como a gente começou esse ano foi difícil, né? O Brasil ficou dividido entre dois polos antagônicos totalmente, né? E eu sempre fui curioso, história de modo geral, não só do Brasil, mas outras histórias. Tanto é que os meus livros sempre trazem um pouco de pano de fundo, né? Alguma coisa histórica. A Maldição do Tesouro vai falar lá da história do Egito. Tem o Segredo dos Sinais, que trabalha a questão de como o ouro do Brasil foi parar em Portugal, né? E o que fizeram com o nosso ouro lá em Portugal, que também não só foi para Portugal, foi para Inglaterra também. Enfim, eu estou lendo história da Mary Del Priori, que conta a história do Brasil desde o Brasil Colônia. São 3 livros, são 3 volumes. Ela termina na República, mas pelo que eu já ouvi falar, ela vai continuar ainda, né? Então, ela está contando como se formou o Brasil desde o período colonial, mas não sobre a ótica oficial, dos governantes, mas pela ótica da população. Como é que a população vivia no período colonial? Como é que a população passou o século XVIII? Como que era a economia do país? Quais eram os valores? O que eles comiam, como é que eles se relacionavam, se usavam talher, se não usavam talher, como que era o dia a dia nas ruas das cidades, né? Você descobre, por exemplo, que o Rio de Janeiro era uma cidade completamente suja, né? As pessoas faziam suas necessidades na rua. Então, e aí como é que isso como vai evoluindo, né? Como é que são as relações de poder, né? Como é que a elite tratou o final da escravidão, o que aconteceu quando isso ocorreu. Os portugueses vieram aqui, chegaram no século XVI e fizeram filhos de montão, primeiro com as índias, depois com as negras, mas eles não assumiam esses filhos, e essas pessoas foram se virando por conta própria. Então, quer dizer, você vai descobrindo por que a gente ainda vive determinadas situações hoje em dia, e que tá no bojo da discussão de hoje, né? Quando você vê uma discussão sobre cotas para as universidades, cotas étnicas, né, para as universidades, fica todo mundo discutindo se vale a pena, se não vale, se deve ser, se não deve. Mas quando você vê a história do Brasil você consegue ter uma visão melhor. Por que nós estamos nesse impasse agora? Porque historicamente, as coisas só eram destinadas para o colonizador que chegou aqui, o português, branco, não sei o que lá. E o que eles fizeram, os filhos que eles deixaram pelo mundo, deixaram ao relento. E sem condições nenhuma, né? Os escravos também, acabou a escravidão, mas agora vocês se virem, dane-se. Né? Então, muitas coisas que se discute hoje, né? A gente entende quando a gente vê de que modo. A gente entende a índole do brasileiro, a gente entende por que as pessoas até hoje poluem os rios. Do passado, né? Por que as pessoas poluem o rio? Né? Hoje eu fui caminhar lá para o Parque Centenário. Você vai andando ali naqueles brejos que tem para chegar lá. Né? Depois que você passa a Nova Mogilar, tem os lugares que ainda tem aquela vegetação de brejo, né? Que tem aquelas águas represadas ali até chegar. Está cheio de lixo, as pessoas vão caminhar, ou as pessoas estão andando a pé, ou passam de carro e jogam lixo. Ou seja, isso vem desde o Brasil colônia. Né? Professor, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria que o senhor falasse um pouco da revista científica, que o senhor é editor. Então, isso é um prazer, foi assim, eu sou muito grato de fazer esse trabalho. Foi uma iniciativa do professor Cláudio, que é o pró-reitor da universidade, a professora Andréa também.
e me fizeram convite e a gente criou do zero, né? A gente foi para pesquisar qual era a melhor plataforma para colocar a revista. Então, a gente percebeu que as melhores universidades do mundo ocidental usam uma plataforma que chama Open Journal System, que ela foi traduzida pelo Ministério da Educação e Cultura. Ela foi criada no Canadá, mas foi traduzida para o português aqui pelo Ministério, por um instituto, né, que é uma autarquia que chama IBICT, que eles trabalham com informação em ciência e dão suporte para o ensino superior, tanto público quanto privado, né? E a gente começou a incentivar nossos alunos a produzirem. Ele já tem uma produção, né? A OMC tem uma produção grande, sempre teve. A área de saúde é muito produtiva. Então estava faltando um espaço para a gente divulgar esse conhecimento. E recebe textos de fora também. De fora também, porque a gente começou a divulgar, né? No terceiro exemplar a gente conseguiu já uma classificação da CAPES, que é a Comissão de Aperfeiçoamento no Ensino Superior, que classifica as publicações científicas. Então isso chamou atenção, eu criei uma página no Facebook para divulgar os textos que são publicados na revista, e é uma revista multidisciplinar, porque a universidade trabalha em várias áreas, né, em várias disciplinas, então são vários campos que a universidade dá curso. Então a gente tem área jurídica, sociais aplicadas, saúde biológicas, educação, comunicação e arte, e engenharia e tecnologias, né? E começamos a publicar e o pessoal se engajou. Então, pelo trabalho, a gente precisa ter um conselho consultivo, e a gente precisa que sejam professores doutores para avaliar os artigos, né? Então a gente também foi em busca disso. Começamos a pesquisar pela internet, convidar professores de outras universidades, tanto privadas como públicas, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, né? E aí foi um trabalho de garimpar pessoas que tivessem essa predisposição, que quisessem colaborar, porque eles trabalham como colaboradores. E a gente é muito grato a eles, porque sem eles a gente não poderia fazer a revista. Quando sai a próxima edição agora? A próxima sai em fevereiro. Professor, encerramos a nossa entrevista. Queria muito agradecer. Prazer entrevistá-lo aqui. Agradecer ter vindo, ter aceitado o convite. Espero que volte. Aí eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso internauta que nos acompanhou até agora. Eu agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui. A gente já se conhece há bastante tempo, né? Para quem está ouvindo, para quem está assistindo, eu vou falar o que a gente comentou agora há pouco, né? Se você quer se aperfeiçoar na sua competência discursiva, ou seja, na sua capacidade de escrever, se você quer ter opiniões mais fundamentadas, né, diante das polêmicas que surgem no mundo, só tem um caminho, né? É se informar, e se informar lendo. Claro que a gente hoje em dia vive a época tecnológica, a gente tem pouco tempo e a gente usa a televisão, a rádio, a internet para ficar sabendo o que acontece. Mas a gente tem sempre que ter a percepção de que essas notícias que vêm de uma maneira rápida, elas não fizeram o trabalho de aprofundar e de explicar quais são as consequências, os desdobramentos dessas informações. E se a gente quer isso, a gente tem que ir atrás de textos mais profundos, né? Eu gosto muito do jornalismo impresso, né? Então, eu acho que ele é feito com mais calma, eu acho que ele é feito com uma seriedade, assim, que o tempo, só o tempo pode dar, né? Não que as pessoas não queiram ser sérias nos outros veículos, mas se ela não tem o tempo, não tem como ela se aprofundar. É isso. Leia bastante. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até agora. E até a próxima entrevista.